alguns temas aqui pra gente discutir sobre. E o tema de hoje é o que tá acontecendo com a nossa geração. Primeiro é importante a gente falar qual é a nossa geração, né? Sim, sim. A gente, aí o pessoal vai olhar a gente cara de barbado. Eu não. O Lucas não, o Lucas... Vai olhar pra mim e falar, pô, esse adolescente aí tá Essa cara fazendo de essa menino do porra. lado desses dois homens. O pessoal vai começar a achar que é exposição de arte aqui. Não, a gente é da geração 99 e 2000. A gente tem em média 17 Eu tenho 17, você tem 17 e ele tem 18. Mas, cara, a gente tem uma mentalidade de uma forma... A gente pensa de uma forma totalmente diferente das pessoas que convivem com a gente. A gente pode ver isso mesmo no colégio. A futilidade tá num ponto... Não só futilidade, né? O pessoal também se recusa muito agora a ouvir a opinião do outro. Exato, cara. O pessoal gosta daquele discurso de não, eu sou da paz, eu gosto de ouvir a opinião dos outros, só que quando o outro dá a opinião dele que é contrária da sua, a pessoa acaba ficando brava, começa a ridicularizar. Na verdade o que acontece é uma hipocrisia, né? Todo mundo diz que tem que ouvir a opinião do outro, mas quando a opinião não é o senso comum, então você é um monstro, você é uma pessoa que não deveria nem viver na sociedade. Eu não me considero o diferentão, mas eu não faço parte do senso comum, cara. Mano, mas aí a gente entra numa discussão mais profunda, que é o quê? O que é o senso comum? O que é o senso comum, boa? O que é caracterizado como senso comum hoje em dia? É aquela opinião que a maioria defende como sendo a certa. Conceito... Só que aí a gente também entra no conceito de certo. É falta dentro de pauta. O conceito eu sei o que é, mas o que é considerado hoje pra adolescentes de São Paulo, o que é um senso comum? Não, eu acredito que o senso comum seria, hoje em dia, o que você... Se você não apoia a homossexualidade, não quer dizer que você odeia, mas você não apoia, você tá falando senso comum. Você não curte Pablo Vittar por questão musical e não questão sexual. Convenhamos. Eu particularmente, eu não tenho nada contra homossexual, transexual, lésbico. Cara, eu não dou a mínima. Não invadindo a minha pessoalidade, o meu espaço individual, não tô falando, vai chegar perto de mim e vou tacar pedra. Cara, não é assim. Não sendo a minha bunda, você pode dar o que você quiser, velho. Não me afetando à vontade, cara. Só que eu tenho certeza, na minha concepção, ele não tem talento musical. Ele pode dançar bem, ele pode interpretar bem. Eu acho que o pessoal só que musical ele não tem. Eu acho que o pessoal por trás do Pablo Vittar é mais responsável pelo sucesso dele do que ele. Com certeza. Mano, porque ele conseguiu atrair a mídia do nada. Quem era o Pablo Vittar ano passado? Era ele era a gente tá entrando com Pablo Vittar porque... E pior que as músicas que ele canta, a letra nem isso fale, né? Não tem letra, cara. É uma letra não tem que... É horrível. É a famosa putaria generalizada. É isso mesmo. É uma música, cara. Só que, mano, o que aconteceu, cara? Eu vou dar uma de rockista. Aqui, lógico que vou. Só que, cara, ouve Scorpions. As letras se baseiam... Mano, melhor ainda, ouve Air Supply. As letras, cara, são letras românticas, melancólicas. E também tem os transgressores. Ouve Metallica no começo. Ouve o The Black Album, né? Mano, Enter Sandman, Nothing Else Matters. Cara, aquilo era música... The Unforgiven, é da hora. Nossa, The Unforgiven 1 e 2, o primeiro é do Black Album. Eu acho que temos até também o Unforgiven 3 é bom. Acredito que também temos exemplos aqui nacionais também. Lógico, cara. Se a pessoa não conhece... Antes a gente tinha Legião Urbana, Cazuza, Barão Vermelho. E outra, fora hoje do a gente rock, tem o quê? tínhamos Tim Maia também. Tim Maia. Um que o pessoal fala muito mal, mas é a questão que se você for comparar com o Pablo Vittar de 10, você pode até não gostar, mas tem que admitir. Sei lá, Roberto Carlos, esses nem caras... Mato Grosso, também. nem Mato Grosso demais. Nem Mato Demais, Grosso também. demais. O cara era quase um travesti, o cara era da hora, mano. Vocês chegaram a assistir aquela reunião que tiveram em homenagem ao Chacrinha? Que teve na Globo? Eu particularmente não assisto TV, mas eu assisti porque eu tava no momento que as pessoas estavam assistindo TV, eu não ia me trancar no quarto como eu sempre faço. Não ia chegar e desligar a televisão na cara de todo mundo. Não vai assistir, pronto. Cara, o Ney Matogrosso se apresentou lá. Ele interpreta de um jeito, cara, que é formidável de ver, cara. É bonito. Não, é um cara que ele tem uma presença de palco muito forte. Não faz meu gênero musical, ponto. Mas eu conheço o talento dele. E o Ney Matogrosso, na época dos Secos e Molhados, eles eram tão bons, tipo, tão icônicos que eles inspiraram o Kiss a começar a se pintar, velho. Você vê, não é só a gente que pega as coisas que vem lá de fora pra usar na nossa música, na nossa cultura. Eles acabaram se inspirando em muitas coisas na gente também. Outra coisa que a gente cai em pauta, cara, que tá fora do meu papelzinho aqui, mas, mano,
a importação de cultura. Ah, mas aí a gente chega naquela questão de apropriação cultural, né? Mano, a apropriação cultural é uma das maiores frescas que existe, tá ligado? Mano. A apropriação cultural é tão ridículo quanto lugar de fala, tá ligado? Tipo, você não pode defender uma pauta feminista porque você não é mulher. Cara, isso é ridículo. Então, mulher não pode discutir de política porque a maioria dos políticos são homens. Porque quem fez a tripartição de poder que o Brasil utiliza na sua política foi o Barão de Montesquieu, que era um homem. Então, você acaba chegando ao ponto do ridículo, velho. Sim. Se você for hétero, você não pode falar nada certo em relação ao homofóbico. Você tem que ser homofóbico, cara. Você não tem outra opção. É inclusive um preconceito, que ele meio que inversa, um preconceito. Porque ele já espera que você, por você não seguir, você seja homofóbico. Um grande pensador da internet, o Azaghal, do Jovem Nerd, falou que o termo correto seria preconceito. Não, é preconceito. É um preconceito. Eu acho que deveria ter um acentozinho lá, porque até ficaria mais bonitinho. Acento e o hífen, tá ligado? Preconceito. Porque é você ter o conceito palavra, da pessoa, você ter uma imagem formada dela antes de você conhecer. Eu tenho amigos gays, vocês dois conhecem um dos meus amigos dele. O cara, ele é uma pessoa sensacional. Às vezes ele exagera nas brincadeiras. Só que, cara, eu não vou tacar pedra nele, eu não vou xingar ele pela opção sexual dele. Lâmpada de LED! Se ele fizer merda... Se ele fizer... Isso deu errado em muitos pontos, mano. Se ele fizer merda, eu vou falar com ele ou discutir com ele pelo fato dele ter feito merda, não pela opção. Eita, passou um pombo. Pela opção sexual. Não pela opção sexual dele, cara, sabe? Mano, eu vou ficar tão puto com ele se ele fosse hétero quanto ele sendo gay, mano. Ele sendo gay, hétero, mulher. Eu não vou julgar você pelo que você gosta, eu vou te julgar pelas atitudes que você tem. Claro que é o que realmente te define. Você não é definido por aquilo que você fala, que você apoia, sim, ou por aquilo que você diz que acredita. Você é julgado por aquilo, você é definido por aquilo que você faz. De fato, pelas suas atitudes. Cara, posicionamento político. Meu primeiro tema já é... Vai, mano. Não, começa que essa geração não tem posicionamento político, né? Você vai conversar com o pessoal de 14, 15 anos. Ninguém é obrigado a saber, ninguém é obrigado a ter um posicionamento político forte e tal. Na minha convicção, você só não pode ser usado de massa de manobra. Sim. Tem gente que defende coisa que não sabe por que defende. Eu acho que o pessoal vai muito pela infantilidade. Aquele discurso bonito às vezes convence a pessoa. Às vezes eu acredito que ela esteja até com boa intenção. Mas ela não se toca, entendeu? Que ela pode estar sendo usada pra... a pessoa, ela foca no discurso bonito, por exemplo, o discurso do socialismo e do comunismo. É um discurso que no papel é lindo, mas você vê, pra ele ser colocado em prática, tem muita coisa que tem que acontecer, muita coisa ruim que tem que acontecer pra ele ser colocado em prática. Eu achei que a gente não ia cair nesse tema, não. Eu não queria tocar no tema, mas tudo bem. É um tema muito delicado. Então, é o que eu penso. Já segura esses 600 dislikes aí. Então, é o que eu penso. Devia ter uma divisória no YouTube só pra gente, um baixa, tá ligado? Mano, pior que o Aruan. Vai, continua. Eu acredito que, eu acho que todo mundo aqui, quando é criança, tem um pensamento meio esquerdista, porque é um pensamento... É um negócio que parece ser bonito. Convence uma criança, se você fala isso pra... vamos ter igualdade pra todo mundo, não vai ter mais mulher, não vai ter mais mendigo. Uma criança com coração puro, ela vai falar, é bom isso. Só que se você for ver atrás, na verdade, pra mim, o comunismo é a desculpa pra ter o socialismo. Pra ter um líder que comande isso e faça todas as atrocidades que já aconteceram nesse regime. Uma coisa que a gente pode ver sobre o socialismo, cara, eu vou deixar o link aqui na descrição sobre o documentário que ele me passou sobre a verdadeira história, eu te falei assim, né? A verdadeira história soviética. Cara, você vê aquilo, você acha bizarro, mano. É um bagulho de ficção, porque é uma utopia, cara. É uma utopia violentíssima e brutal, cara. Não brutal tem como... pouco, inclusive. Mano, você vê as cenas, mano. Até que você que é meio secão, você olha, você dá aquela respirada mais fundo, você dá aquele calafrio, você começa a dar aquela suada, tá ligado? Porque, mano, cara, eles jogavam corpos em buracos, cara. Amontoava corpo, você vê os caras jogando corpo de pessoa como se fosse saco de lixo, mano. Eles realmente pegavam de duas pessoas, duas pela perna, pelo braço e jogava. Porque a pessoa já tava magra pra caramba. Mas... Tiraram todos os grãos que a Ucrânia tinha, coitada da Ucrânia, mano. Os caras preferiam morrer tomando tiro do que morrer de fome. Vamos voltar pra pauta. Posicionamento político. O que a gente tava? Que eu me perdi? Falando que essa geração não tem, pronto.
E quem tem é considerado, conservador extremo, é chamado de taxista, fascista, taxidermista, Nintendista, sonista, caixista, É tudo. tudo com isso, não, budista. pera, Sussu. Tudo que tem isso, cara, eu não me considero conservador extremo. Não, mas a gente tem que Mas ver por são- outro são lado. taxados. Não é só. Hoje em dia a gente não acaba caindo pro extremismo só pra direita. Muitas vezes o pessoal hoje em dia, muitos jovens, eles acabam tendo um pensamento um pouco mais voltado pra esquerda, e aí tem um pessoal que acaba distorcendo as coisas, vira como se fosse. O amigo ali fosse Che Guevara, tá ligado? Sim, É como se daqui a pouco ele fosse roubar minha comida e arrancar minhas mãos. Tá? O que eu vejo é que cada um dos lados joga o lado oposto mais para o outro lado, mais Sim. ainda, cada vez mais. Então, isso não é coisa só de esquerda ou só de direita, é um negócio que eu acho que não é um diálogo legal entre os dois. Não, isso não é coisa de direita e esquerda, isso é coisa de filho da puta. Né? Então. O povo é conversa. Você tá tentando jogar a população contra ela mesma. Você chega aqui, mano, você tá na esquerda, você é de esquerda. Ó, esse pessoal aí da direita, eles são filho da puta, eles querem pular pra ser direita. Aí eu chego pra ele aqui que tá na minha direita, mano, você que é de direita. Então cuidado com esse pessoal da esquerda, eles são filho da puta, eles estão querendo fazer revolução a pau e pedra e eles vão acabar matando você. Você tem que ver que nem sempre tudo vai para um extremo. Algumas coisas têm um meio termo e as pessoas acabam distorcendo e acaba virando um extremo. É o famoso moleque neutro. É, moleque, não. É que hoje em dia tá ficando mais bem visto você falar mal da direita. Porque meio de comunicação, governo, tá tudo... extremamente tendencioso. Tá tudo sofrendo com marxismo cultural. As coisas estão ficando radicais ao extremo sem precisar. Marxismo cultural. Um vídeo mais pra frente, a gente explica tudo bonitinho. Aí você vê, manifestação. Manifestação tem gente que não sabe por que tá lá protestando. Eu vi isso num vídeo do... Vou deixar... Tudo que eu for citar, eu vou colocar na descrição, se eu lembrar na hora da edição. É do Arthur... Do Mamãe Falei. Do Mamãe Falei. Cara, ele falando com as pessoas. Por que você tá protestando? Eu não sei. Você vê quando ele chega lá pro pessoal do MST. Ele chega... o Movimento de Trabalhadores Sem Terra. Isso. Aí ele chega lá, aí a menina vira pra ele e fala, mas você só pergunta pra quem não sabe. Aí, tipo, ele sai perguntando pras pessoas, ele não vai escolhendo. Você não sabe, por que tá lá, cara? Exatamente. Mas aí ele chega lá pra menina que tá lá, aí, então você sabe me responder ela? Depende do que você quer saber. Ele, eu quero saber o que vocês estão fazendo aqui. Vocês estão aqui por quê? Vocês estão contra a ampliação da faixa 3 do Minha Casa Minha Vida? Ela, é isso mesmo. Ele, por quê? Mas a faixa 3 não é uma coisa boa? Aí depois ela dá pra trás e fala, não é bem isso que a gente tá fazendo. É que você fez a pergunta errada. Qual é a pergunta errada? Cara, essa distorção e como é gravado, não tem como falar que o cara não falou isso. E outra questão que acontece nos vídeos dele é de falsas acusações. Outro dia ele foi O cara foi acusado de estupro, mano. O cara apanhou na escola e foi acusado de estupro. Como que pode? Se na filmagem mostra ele apanhando, como que ele vai estuprar uma menina numa escola cheia de pessoas lá dentro? Mas a sorte Enquanto dele é que apanhava. Mas a sorte dele é que ele consegue pegar a câmera, porque senão que prova ele ia ter? É que ele consegue ainda pegar. Ele consegue dar o jeito dele e pegar a câmera dele que tá com as filmagens, senão ele tava fugindo. Então a gente chegou na conclusão que nossa geração não tem posicionamento político de verdade. Tá. O que as pessoas ouvem hoje em dia? Um tema polêmico. Ouve em relação a quê? Música. Eu acredito que é muita porcaria, né? Porque se você vai na rua, você ouve de coisas que você não. Nem nos seus pensamentos você tem isso. Exatamente. Você ouve aí e é normal. Cara, nem nos seus sonhos mais eróticos possíveis você vai imaginar o que o Lan lá, que tem a voz grossa, que o Lan fala, cara. Mano, e tem criança de 11, 12 anos dançando esse negócio, às vezes mano. nem isso, né? Na escola da minha mãe, que ela dá aula pras crianças de 6 anos, as crianças vêm ouvindo essa música e cantando. Mano, cai em outro tema também, que é a sexualização infantil. E outro tema também que é o descuidado dos pais, né? Que não vigia, talvez não liga, acha bonitinho, acha legal. Sabe o que eu ouvi falarem? Desculpa te interromper. Eu ouvi as pessoas falarem que ouvir funk hoje em dia é transgressão.
Eu ouvi uma pessoa que ouve funk falar isso. Porque a gente é rebelde, a gente quebra os paradigmas da sociedade, Mano, esses jovens não é isso que dinâmicos. significa transgressão, cara. Não é você ouvir uma música merda pra pessoa de merda que é transgressão, cara. Não é assim que funciona, velho. Não, assim, às vezes até a pessoa que ouve esse tipo de música é uma pessoa decente, uma Não, pessoa não, legal. o estilo de música não vai definir a pessoa, isso é fato. Não, mas tipo, a gente tem que entender o contexto onde você está inserido, né? Você tem que ter a cabeça de, por exemplo, eu não vou colocar uma criança pra ouvir Floresta de Caboclo, porque é uma história de violência. É uma história de violência que aconteceu em Brasília, antigamente. O Renato ele foi genial quando ele escreveu essa música. Só que ele coloca algumas situações, como por exemplo, tem estupro no meio da música. Tem estupro, tem É uma música boa, uma música muito boa, mas é uma música pesada. Venda de drogas, não tem? Tem de traição. Ele era traficante, velho. Ah, mano, mas assim, é uma história que realmente aconteceu aqui no Brasil, só que é num contexto que ele mostra a indignação da população e faz toda parte de um contexto de um tempo onde as pessoas tinham a necessidade de se expressar, porque na época do regime militar, muitas pessoas achavam muito difícil de conseguir se expressar. Então, música acabava sendo a válvula de escape e tal. Hoje em dia, que contexto a gente tem pra música? Pra música Sem saturada? contar que também o Floresta de Caboclo fala sobre coisas pesadas, mas não tenta expor ninguém. Quando você ouve um funk, tá expondo a imagem da mulher, e é engraçado que... A dignidade dela também, a né? dignidade. E muita gente que ouve essas músicas diz que a pessoa que é um pouco mais conservador é contra as mulheres e etc e tal. Mas essas músicas contra a mulher de fato... Na minha opinião, a mulher tem o direito de fazer exatamente tudo o que ela quiser. Só que eu acho que isso é uma ridicularização. Não, mas assim, a gente é uma objetificação. Qualquer pessoa pode fazer o que ela quiser, mas ela tem que estar ciente de que, como pessoas, nós estamos todos à mercê do julgamento dos outros. Porque, querendo ou não, a gente acaba julgando as atitudes das pessoas. Não é por maldade, é um reflexo do corpo. Uma coisa que meu pai me falava, cara, a gente vive numa sociedade. Então tudo que a gente, mesmo que toma uma ação pra si, pode refletir na sociedade ou as pessoas que nos voltam. Não, a sociedade só toma algumas atitudes porque alguém uma vez tomou e as outras pessoas acabaram tomando até que se tornou senso comum. Sim. Então, seja uma ação que fosse boa ou uma ação que fosse ruim. Ela só tá em pauta hoje na sociedade porque alguém começou e acabou sendo reproduzido várias vezes. Sim. Então, o que esses jovens fazem hoje em dia? Uma palavra só: reclamam. Reclamam. É o famoso mimimi, né? Mimimi. A gente já a geração Nutella. Geração Nutella. Mano, essa geração, ao invés de tomar uma atitude pra tentar mudar o que ela não concorda, ela reclama. Porque é mais fácil. Chega em casa, faz aquele textão no Facebook. Eu vou xingar muito no Twitter. Mas essa geração, ela não toma atitudes, ela reclama. Ela acha que alguém vai lá e vai consertar por ela. Mas essa geração tem que, uma hora, entender que ninguém vai entregar aquilo que você quer na sua mão. Não só essa geração, né? Não é essa geração, a nossa geração. Não, a gente faz parte dessa. A nossa geração é que a gente... tecnicamente essa é a nossa geração, porque é uma diferença de idade do quê? De 2, 3 anos, por aí. A geração então eu acho que a nossa geração tá junto. A nossa geração tá. A geração 2000 também tá. Você vê a nossa sala, mano, o pessoal, ao invés de tentar ter um diálogo com você, quando eles não concordam com a sua posição, eles zombam de você, eles se juntam em grupinhos, em ilhas, pra poder ridicularizar a sua posição em grupo. Sem nenhum argumento, né? Não, e sem nenhum argumento, porque isso acaba reforçando tanto a própria ignorância da pessoa, porque ela não aceita pensamentos diversos e depois fala, nós somos a favor da pluralidade de ideias que acabem coagindo com a sua, né? Palavras que colaborem com a sua. E eles acabam ridicularizando um grupo porque eles sabem que se você estiver sozinho, você ali no debate, como ele não tem nenhum argumento que vai acabar te quebrando, ele vai perder o debate. Então ele faz o quê? Ele tenta te ridicularizar pra sua ideia ter menos crédito, digamos assim. Porque não importa o quanto você tente ridicularizar uma ideia, alguma pessoa vai perceber que aquela ideia ou tá certa, ou ela vai considerar aquela ideia certa e ela vai tentar defender. Não importa o quão escrota seja a sua ideia ou o quão boa ela seja. Sempre vai ter alguém que vai achar a sua ideia boa
e vai tentar colaborar com ela para que ela tenha mais visibilidade, para que ela seja mais aceita e para que ela seja menos ridicularizada. Bom que você falou isso daí também de visibilidade. Cara, o que é a internet em relação à doutrinação de conteúdo, cara? É um bagulho absurdo, cara. A gente pode estar fazendo isso agora e a gente não sabe. Nosso intuito aqui é mostrar a nossa opinião. Beleza, discutir de uma forma saudável. Mas se alguém vier xingar nos comentários... Caguei, vai ser bloqueado. Mas enfim, se alguém... Mas aqui a gente tá pra expressar a nossa opinião. Não tô querendo dizer que vocês têm que concordar ou não. Em nenhum momento a gente falou que nossa opinião é a certa. Pra mim, a minha tá maravilhosamente certa. Se eu não achasse minha opinião certa, não seria ela. Não seria eu não ia ter ela, eu ia estar contra ela, não a favor dela. Por exemplo, todo mundo é contra o homicídio, certo? Não tem uma pessoa que vai falar, não, eu sou a favor de você poder matar quem você quiser. Exceto anarquistas. Exceto anarquista. Mas aí o anarquista ele não tem algo que regulamente as normas então, e não é diretamente a favor, né? Tá, é meio que indiretamente porque não tem regulamentação. Tá. Nossa opinião é uma coisa, jornalismo é outra coisa. O jornalismo tem que ser neutro. É o que nós vemos diferente isso. A não ser que seja no artigo de opinião, porque aí ele coloca lá, ele deixa explícito que é a opinião dele. Eu acho que todo mundo que tem pelo menos um ensino básico, não tô falando de ensino médio, não ensino avançado, sabe que um texto jornalístico tem que ser imparcial. Cara, assiste todos os jornais da Globo em um dia. Isso é imparcial? Assiste da Band. Da Rede TV. Não, ninguém assiste Rede TV. Da Cultura. Rede TV ainda tá funcionando? Da Cultura. Você vai dar trama. Ó, processo. Da Cultura. Tem dinheiro não. A Cultura, eu acho que tem 18, a gente tem 17. Eu acho que a Cultura é a mais imparcial de todas. Porque tem jornal tendencioso pra caramba. Que acho que é o da manhã, pelo menos era, não sei, faz tempo que eu não Mas vejo. tem jornal muito bom que nem o Roda Viva. O Roda Viva da Cultura? O Roda Viva é muito bom, sempre foi muito bom. Sim. Eu peguei no Roda Viva uma vez pra assistir a entrevista com o Lula, em 1989. Eu vi alguns trechos dessa entrevista. Mano, tipo... O Enéas já foi lá, não foi? Foi. Ixi, muita gente já foi. Mano, naquela entrevista do Lula, pelo menos grande parte já podia perceber que ia dar merda. Tipo... Tinham pessoas lá que estavam entrevistando ele que compactuavam com a ideia dele. Sim. E tinham pessoas que eram contra, que eram oposição à ideia dele. Mas você viu as perguntas que eles fazem no Roda Viva, que não são perguntas pra atacar a pessoa. Eles fazem pra saber. São, por exemplo, eles perguntaram como ele ia consertar a inflação da época, que a inflação estava muito alta. Ele falou, aumentando o salário do trabalhador. Que vai aumentar a inflação porque você vai ter que imprimir mais dinheiro para pagar o trabalhador. E aí você vai ter um aumento irreal do salário do trabalhador, porque o que ele comprava antes com R$10, agora que ele está recebendo 20, ele vai comprar a mesma coisa com 20. É um aumento irreal, é um aumento imaginário. Mais alguma coisa sobre esse tema? E também, a gente tá falando da cultura aqui, também tem o JC Debate, que nem sempre os debates são de pessoas que divergem de pensamento. Às vezes vai duas pessoas pra concordar entre si. Então pra mim é debate. Tem um canal no YouTube, se não me engano, que promove debate entre pessoas, entre influenciadores digitais. Eu vi, acho que era do Arthur, do Mamãe Falei, com o Nando Moura. Cara, eu achei um vídeo sensacional. Porque eles não se atacaram. O Nando Moura foi irônico, sim. Em algumas partes eu achei que ele... É o jeito do Nando, ele usa um discurso muito... irônico, sarcástico. Tem um tipo, era Sócrates, né, que era da Maêutica. Sim, Maêutica. Então, naquela época, Sócrates ele também ironizava nos discursos dele. Não comparando o Nando Moura com Sócrates, né, pelo amor de Deus, vamos deixar cada um em seu contexto. Claro cada que o Nando Moura é melhor. Não, mentira. Não, acho que o Gregório do Vivier é melhor. Falar pra editar esse vídeo no Mac. Eu acho que o Nando Moura... De 17 conto. Acho que o Nando Moura satiriza as coisas pra deixar evidente a ideia que ele quer. Só que pra muitas pessoas, isso que ele faz, de satirizar, acaba se tornando pessoal e perde a credibilidade do que ele tá falando, caramba. Não, mas é que nem a gente já inclusive conversou sobre isso. Às vezes, o que eu acho que é o defeito do Nando Moura é que ele fala as coisas que necessitam de uma interpretação. Sim. E a maioria das pessoas são preguiçosas demais para interpretar o discurso dele. Por exemplo, lá no caso do travesti que ele coloca, que o moleque casa com o travesti, tem toda uma figura por trás disso. Não é só intolerância. Não, ele quer passar
uma história, ele quer colocar uma ideia lá. É que as pessoas acabam pegando a história em si e deixando mais evidente do que o ponto que ele quer esclarecer. O próximo tópico é o mimimi nas redes sociais. Meu, o que acontece? O que os jovens estão fazendo na rede social? Reclamando. É a mesma resposta do tópico Do anterior. anterior. É o textão, é o comunista de iPhone. Nossa, isso é de doeu, mano. É pra... É pra Karl Marx sofrer, tá ligado? Mesmo na ideia do Karl Marx é o famoso idiota útil, né? É aquele cara que chega em casa do transporte escolar, não de ônibus, porque ele não pega ônibus, porque é meio perigoso, colégio sabe? particular. Colégio particular, ônibus é meio perigoso, então ele vai de transporte escolar, chega em casa, tá com o almoço que a empregada fez pra ele, aí ele chega, senta na frente do Mac dele de 17 conto. Tipo, Do MacBook Pro com a barra de emoji. Tipo, e aí ele Ó, chega o lá cara e já citando... Tô falando que isso Não vai cita dar o nome, ruim. não. gente boa, não vai reclamar. Eu vou colocar um pi nos nomes. Coloca um pi, coloca um aí, pi. porque tá complicado. Processo ainda não, tá, gente? Por favor, calma. Se você processar a gente não tem dinheiro pra pagar. Escreve nos comentários o nome que ele acabou de falar, vamos ver se vocês acertam. Tem um Mac, fez um filme horroroso e tem um canal de bosta, continua. O canal de bosta dele tá mais constante ultimamente, caindo, gente. tá caindo, Falar. Mas ele é do canal que entra pela porta da frente? Não! Esse não! O outro! Ele até entra pela porta da frente, mas ele sai por outra. Mas ele sempre sai com um monte de parafernália, né? Exatamente. Ah, não, esse é outro que troca a cor de cabelo. Enfim. Eu sou comunista. Tá bom, vai, vamos lá, vai. voltando lá. Voltando o foco aí. Ai, caralho. O que tá falando? Enfim. Era eu que tava falando. Aí ele chega, ele senta na frente do iMac dele, de 17 mil, e começa a propagar as ideias de Marx. Porque quando ele vê uma ditadura, como Cuba ou Venezuela, ou ele defende, para as pessoas que têm menos informação, ele fala que aquilo é uma maravilha, que não é uma ditadura, Vai tirar que é coisa do capitalismo. Então, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Deixem aí no campo dos comentários sugestões de vocês para próximos vídeos. Oprimam esse like de uma maneira inigualável, cara. Eu oprimo também o botão de inscrever-se. O primo de forma nunca vista antes na história desse país. E lembrando que a gente veio de militar, né? Ele mesmo. Deixa no comentário aqui o que vocês acharam do vídeo, o que acho que precisa melhorar. A qualidade do áudio a gente tá fazendo o máximo. A gravação do vídeo a gente tá fazendo o máximo. A gente tá com o celular numa janela. 2 celulares no joelho pra captação de áudio. Mas espera um pouco, daqui a uns 2 anos os caras vão falar que a gente é financiado pelo PMDB. Espera. Cara, a gente tá fazendo um esforço bizarro. Pode ver que, mano, a gente já deu problema com gravação. A gente perdeu metade A gente perdeu metade do vídeo. Tinha mais tópico aqui que eu coloquei um certinho, mais por raiva. Eu não tinha mais o que fazer. Tinha, mas o saco pra fazer isso. Então, galera, é isso, valeu. O primeiro vídeo foi isso. Espero que vocês tenham curtido. Apareça pra assistir os próximos vídeos também. Só repetindo, reforçando. Coloca no tema. Coloca os temas que vocês querem. Temas bons e úteis, que se não for a gente vai ignorar. Se tiver comentário de ódio, a gente vai ignorar e bloquear. Discutam aqui com a gente no comentário de forma saudável. Pra ter um debate legal também com vocês, né? Que é o objetivo do canal, né? Expor opinião, não oprimir a opinião. Mas é isso, e a gente tá fazendo esse vídeo porque se o Gregório do Viver pode fazer, a gente também pode, qualquer um pode. A gente tá fazendo esse vídeo porque se o Caio Moura pode fazer, qualquer um pode fazer. Então é isso, galera.